Fazer uma boa ação, ver se eu consigo um terreninho no céu. Então, a gente todo dia, a gente acha que a gente está deixando de fazer algumas coisas, que a gente está perdendo, quando na verdade a gente não está vivendo nada. A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para Deus. E o que a gente acha que aqui a gente está deixando de fazer e o que a gente está perdendo tempo, quando na verdade é uma eternidade esperando pela gente. E eu estava meditando em casa, né? Porque sobre isso, sobre mim, eu tenho que me analisar. É isso que me faz evoluir. É doído todo dia. Como eu falei, algumas coisas eu mesmo causo, outras coisas eu me envolvo, mas em todos eu tento acordar. E eu estava em casa, triste, refletindo, e a Bíblia diz que Noé passou os 120 anos anunciando o dilúvio. E só quem acreditou nele foi só a família dele. Ele, os 3 filhos e a nora, e as noras. E só eles se salvaram. Aí diz a Bíblia que Deus, mais para frente, chama, né, o profeta Jonas. E Deus também dá a mesma sentença sobre aquele povo. Ou se esquece do seu pecado, pede perdão, ou eu vou destruir. Jonas fez todo aquele cenário, mas foi. E o interessante é que a Bíblia diz que num dia só, ele converteu milhares de pessoas. Milhares. E Noé pregou 120 anos e não converteu 7, perdão, com a esposa. Então, eu chego nesse paralelo de que não é o quanto nós pregamos, não é o quanto nós falamos, mas é o quanto as pessoas vão acreditar no que a gente está falando. Porque eu tenho isso no meu coração, isso me refrigera, que se naquele grande dia, quando chegar o acusador e ele for acusar perante a minha família, eles vão poder acusar todas as minhas falhas, mas eles nunca vão poder dizer que eu não falei de Jesus para eles. Aleluia. Então, a gente tem que entender isso, que a gente está fazendo nossa parte, a nossa parte. Esse dia eu ouvi uma pregação e falando sobre isso, assim, e ele falava assim: se tua família não quer ir, vai você. Se a tua esposa não quer ir, vai você. Se teu filho não quer ir, vai você. Por quê? Não, o irmão Davi falou hoje, que passa até que estava lembrando as palavras do pastor. Ninguém vai agarrar na barra das calças de ninguém. Então, vai você. Então, a gente tem que se lembrar isso todos os dias. Porque eu estava em casa e com a voz de show igual eu estou aqui agora, lembrando, porque parece até que servir a Cristo é ruim, né? Eu não sei se as pessoas têm medo de passar o processo que eu passei, quando na verdade, como fala no Ciclade, o processo é diferente com cada um, né? E a Bíblia diz que Noé entra na arca, né? Ele constrói, olha que interessante, ele constrói e entra. Aí a Bíblia diz, e Deus, Noé fechou por dentro e eu fechei por fora. Em outras passagens, em outras Bíblias melhores traduzidas, diz Deus selou por fora. Olha que interessante. Noé entrou, fechou por dentro, mas Deus fechou por fora. Aí nós vamos ver que muitas das vezes a gente entra em situações direcionadas por Deus e a gente fica se perguntando todos os dias: Deus, quando é que vai passar isso? Deus, quando é que a gente vai poder respirar? Quando é que a gente vai ver o céu bonito de novo? Ou seja, aquilo que nos angustia, que está prendendo a gente, e a gente fica se perguntando, quando na verdade quem mandou a gente entrar e quem selou é que vai abrir para a oportunidade de volta, né? Eu estava lembrando esses dias, quando começou a pandemia, a Luciclei foi mandada embora. Tudo bem. Aí no finalzinho, aí aconteceu uma reviravolta que Deus já falou que ia fazer no meu trabalho, eu saí também. E eu podia ter ficado, mas aí eu liguei para ela, meia-noite um pouquinho eu liguei para ela, não consegui dormir. Ela também acho que estava acordada, eu acordei ela, eu falei assim, não vou ficar aqui. Aí, ali deitada, nem ajoelhei, eu falei com Deus, eu fiz um propósito com Ele. E Ele me honrou. E muitas das vezes, eu não honro minha parte. Mas como eu estava falando hoje, Deus não deixa de ser Deus por causa das nossas falhas. É verdade. Por que tem tanto ímpio que não está dentro de uma congregação e Deus tem honrado, tem abençoado? Porque Deus não vai deixar de cumprir um princípio dele, porque a pessoa não cumpre o nosso. Então, né, a Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo.
Então, a gente que tem que se colocar nessa posição. Não é Deus que tem que mudar, sair do trono para vir até nós. É nós que temos que mudar. Então, a Bíblia diz que Deus entra, que eles entram ali e eu falei isso na consagração, eles não têm, Deus não manda Noé fazer um leme. Então, além de Deus fechar a porta, Ele não dá o controle da arca, né? Não dá o controle da arca para Noé, né? E a arca simboliza a igreja, nós. Simboliza nós, a arca. Simboliza quem está guardado, quem está protegido. Somos nós. A Bíblia não diz que nós somos guarda fiel. Verdade. Então, quem está ali está guardado, somos nós. E a Bíblia diz que Noé passa 1 ano e 2 meses dentro da arca, né? 1 ano e 2 meses guardado, enquanto a destruição estava lá fora, né? Como o irmão dele falou comigo, Alan, e alguns falam que Deus fechou por fora para Noé não ficar com pena e deixar o pessoal entrar. Quando na verdade a gente sabe que quem deu a direção é quem tem o controle, né? E Noé entra ali sem controle do barco, cheio de animal dentro. Aí lá dentro, com o tempo, né, tem que ter suas necessidades fisiológicas. Então a arca provavelmente não cheirava bem, o ambiente não era bom. Mas estava guardado ali dentro, estava protegido. E conosco não é diferente. Muitas das vezes, entre nós mesmos, vai ter situações que não vai nos agradar. Vai ter situações que não vai agradar a gente nem como servo, nem como ser humano. Mas tem um propósito em tudo que a gente faça. Tudo tem um aprendizado. E não é ali dentro, né? Eu costumo dizer que Deus estabeleceu vamos dizer assim, a ingenuidade do jardim ali dentro, porque o carnívoro não comia, né, ali as presas, e todo mundo quietinho na sua, né? E Deus fala que Ele vai fazer isso nos últimos dias, né? Que Ele vai nos dar uma prova no milênio de como é viver em plena comunhão com Ele, em plena paz, sem doença, sem dor, né? Mas por outro lado, eu vi até um TJ falando isso comigo, que tem algo duro nisso, que aquele que provar disso nesse período e pecar, não tem mais perdão. Porque a gente muitas das vezes recebe o melhor da parte de Deus e nós não damos valor a isso. Nós não valorizamos. E eu acho interessante que Noé passa 1 ano e 2 meses dentro da arca. Não morre de fome, não adoece, está ali guardado. Há um dia desse, uns 2 meses atrás, meu irmão chegou para mim e falou assim: Alan, tu sabe como é que está funcionando lá o posto? Foi quando eu me toquei quanto tempo que eu não vou num posto de saúde. Quanto tempo que eu não preciso estar lá. E muitas das vezes, nesses pequenos detalhes, a gente fica se esquecendo do quanto Deus é misericordioso conosco. Quantas pessoas estão morrendo dentro dos hospitais, né? Aí a gente começou a pandemia, né? Gente falando, vai morrer gente de fome, vai morrer isso daqui, né? Nem todos Deus guardou isento de passar pela doença, mas estamos todos nós aqui. Temos todos nós e nós já estamos entrando no fim dessa bagunça e estamos todos nós aqui guardados. Se nós vamos trazer a memória, eu creio que nesses 2 anos que está aqui, ninguém dormiu com fome. Alguém dormiu com fome aqui? Alguém ficou sem ter o que vestir? E por outro lado, alguns, né, realizaram projetos, sonhos, quando na verdade o homem dizia que não ia acontecer nada, ia passar fome, o ser humano ia se destruir, né? Então, quando eu estava falando lá com o irmão Davi, que eu vi gente que estava tanto medo que ele ligava uma mangueira na bica da cozinha, saía pela janela para molhar as plantas pela janela, porque ele tinha coragem de pisar lá fora com medo. E nós estamos aqui. Deus guardou, livrou, passou um período todo e nós estamos aqui dando graça. Porque a gente passa por situações que muitas das vezes a gente acha que está privado quando é Deus nos guardando. Não é por dizer assim: rapaz, se Deus me avisa que ia ser 1 ano e 2 meses, já que eu estava mesmo na santidade, já morri por ali mesmo, já estava lá, né?
Mas não. Obrigado, Deus Jesus. guarda esse período todinho, né? E a misericórdia de Deus é isso, não tem fim, né? E se Deus deu um direcionamento para nós, deu um lugar onde nós vamos chegar, mesmo que nós não entenda, eu falo isso sempre, mesmo que nós não entenda, a gente tem que seguir. E todas as vezes que a gente achar que a gente não está compreendendo e quer se desviar, pede ajuda. Eu falo isso sempre, diz assim, Deus me ajuda. Me ajuda a entender o teu propósito para mim não sair da direção que o Senhor já me deu. Aleluia. Porque a gente tem dias que a gente fica como Noé. A gente querendo fazer o que Deus mandou e os outros nos chamando de louco. Porque a Bíblia diz que a palavra da fé, ou seja, a palavra da cruz, é loucura para aquele que não tem fé. Né? E ser crente, irmão, esse dia eu estava meditando comigo mesmo, ser crente às vezes é um negócio assim que tem que ser louco mesmo. Às vezes você está alegre e já fica pensando que, caraca, que negócio é esse? Vai acontecer alguma coisa. Aí você está passando uma provação, você já fica pensando, rapaz, mas que passe logo, eu quero ver o que Deus tem para mim depois dessa aprovação. Então, ser crente é doloroso, mas tem seus benefícios também. Ser crente é continuar mesmo querendo desistir. Esse dia eu estava com incógnita dentro de mim que a gente caminha, e tem dias que a gente quer voltar para trás. Aí a gente sai do caminho e depois fica se perguntando, poxa, deixei de fazer tanta coisa. Aí você quer voltar para trás, mas aí é você, além de estar negando a Cristo, você está jogando fora todos os sacrifícios que você fez para chegar até aqui. Né? Porque nós só lembra do momento, não lembra o que você já sacrificou para chegar até aqui. Né? E como fala a Bíblia, cada dia que passa você está mais perto de receber sua vitória. Né? Porque eu ouvi nesse dia uma palavra ele falando assim, rapaz, o crente tem que se alegrar quando vê o irmão recebendo uma vitória. Aí diz, por quê? Porque é raciocínio lógico. Se ele recebeu a vitória dele, a filha diminuiu. Quem sabe o próximo já não é você. Então, muitas das vezes, esse é a gente tem que mudar o nosso raciocínio, aonde a gente está colocando os olhos. Eu já falei isso mais de uma vez. Quando começou a pandemia, parece que eu assisti, eu ficava doente só de assistir. Eu falei, vou ver isso mais não. Ou eu vou louvor, ou no máximo um filme. Aí eu mudei. Aí eu ia trabalhar um dia. Eu já estava. Eu não falei para o pai não que eu ia contar, eu trouxe essa memória agora, eu vou falar para os irmãos. Alguns já sabem, já mais íntimos. Quando começou a pandemia, eu triste, porque eu sempre faço um corredor de muito movimento. Eu falei, Deus, o negócio está ficando feio. Parece até que vai morrer mais gente mesmo. Aí, eu já estava sendo igual bebê, tirado da medicação. Né? Aí, eu falei com Deus, não vai ter médico mesmo. O risco de morrer é grande. Eu quero fazer um propósito do Senhor. O médico falou que eu vou ter que tomar isso por um bom tempo, mas o Senhor sabe do meu coração, sabe onde eu quero chegar. E se for para mim ficar dependente de alguma coisa, seja do Senhor e não do remédio. E eu prefiro trabalhar do que... Eu sei que o Anderson tem essa mesma vontade, já falou para mim ele. Que se ele pudesse, ele estava trabalhando com vigor e tudo. Ele sabe, ele tem um desejo, sabe o que é isso. Quando a gente quer fazer alguma coisa, as impossibilidades não deixam. Aí eu falei com Deus, eu já que o médico tá me dizendo que eu tenho capacidade, uma vez eu fui quando o médico falou assim pra mim, você não é para estar aqui. O médico falou isso pra mim, você não é para estar aqui. Aí eu comecei a orar, eu disse, Deus, eu vou parar. E para honra e glória do nome do Senhor, Ele tem me sustentado nesses 2 anos, sem tomar uma medicação. Teve um dia que o negócio apertou tão grande que eu quase fui na casa dos netos e pedi o cão bebido. Aí eu fui pro meu quarto orar ali, refrigerar, porque só Deus refrigera nossa alma num momento difícil. Né? Mas que Deus possa abençoar os irmãos. Né? E se Cristo não vir no meio dessa bagunça que está, pode ter uma certeza. Só não aprendeu alguma coisa com tudo que nós estamos passando, quem não quer. Porque eu tenho isso no meu coração, sair dessa pandemia com valores diferentes, ainda errando muito, mas diferentes.
Talvez vai chegar o dia de eu partir, eu não cheguei nem a 70% do que eu acho que eu tenho que chegar. Porque todo dia é uma lapidação, todo dia é algo que a gente tenta deixar de fazer, mas a gente, pelas distrações do dia a dia, não pode. Mas que nós possamos ser como Noé. Se Deus prometeu, no dia certo a chuva vai vir. Se Deus prometeu, no dia certo, mesmo nós não sabendo como nós vamos descer da arca, ou seja, nós vamos subir, mas Deus está no controle de tudo. E que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, porque, como aquele louvor que diz, sei que essas promessas é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Então, a gente... Aleluia. Então, a Bíblia diz que só recebe aquilo que está preparado quem vencer. E se você venceu para estar aqui, você vai vencer para chegar lá. Glória a Deus, eu creio. Amém. Eu vou passar para o presbítero Manel. Em nome de Jesus.